Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexiga do Encontros Astrológicos e cá estou eu para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse eclipse solar que vai acontecer no signo de Libra, só que é um eclipse solar da Lilith. Nós tivemos há 6 meses um eclipse solar no signo de Áries, onde a gente teve uma conjunção exata com Quirón. E eu chamei, inclusive, aquele eclipse do eclipse solar de Quirón. E hoje, não diferente, eu estou trazendo aí a Lilith para vocês, né, uma imagem, aí junto com o eclipse solar, para que a gente fale um pouquinho sobre essa energia que vai estar em cima dessa conjunção exata, desse alinhamento de Sol, Lua e Terra, perto dos nodos, muito próximo ao nodo Sul, no signo de Libra, e fazendo uma oposição bem próxima ali também ao nodo norte no signo de Áries. Lembrando que Quirón está lá no signo de Áries também. Mas vamos entender o que é a Lilith. Eu vou tentar explicar para vocês o que é o simbolismo dela e o que a gente pode esperar de um eclipse acontecendo conjunto a esse ponto focal aí tão delicado dentro do mapa, né? Desse mapa do eclipse. Mas é importante dizer que não são todos os astrólogos que utilizam a Lilith. Muitos não utilizam porque ela é muito recente, ainda tem muitos estudos em relação a ela, e é claro que ainda existe uma certa divergência entre astrólogos, que é a utilização da Lilith verdadeira e da Lilith média. E é importante, eu acho que a maioria de vocês já sabe, eu utilizo a Lilith verdadeira. E dentro desse mapa do eclipse, a Lilith que está ali é a Lilith verdadeira, não é a Lilith média, tá bom? Então, essa conjunção ela está realmente acontecendo. Ela está exata em cima da Lilith, desse ponto focal. E o que é esse ponto focal, gente? Primeiro, que muita gente confunde, acha que a Lilith é um asteroide, que a Lilith é algum, sei lá, planeta, alguma coisa, e não. A Lilith é apenas um ponto. Ele é um ponto que traz um equilíbrio para uma elíptica. Por quê? Porque a Lua ela gira em torno da Terra, mas não é um círculo perfeito. Se fosse um círculo perfeito, aí bastava a Terra ali para sustentar a Lua. Mas não, a órbita da Lua em torno da Terra é uma elíptica que tem um formato oval. Se tem um formato oval, ou seja, se tem o seu apogeu e tem o seu perigeu, que é quando a gente tem o perigeu, é quando nós temos a superlua. Quando nós temos o apogeu da Lua, é quando a gente tem a Lua um pouquinho menor no céu, que é o que está acontecendo. Por que a gente não vai ter um eclipse total, mesmo estando tão próximo dos nodos? Porque a Lua está no seu apogeu. E estando no ponto mais distante da Terra, a Lua vai ficar na frente do Sol, mas como ela está menor, então o que vai acontecer? Vai ficar um arco ali em torno de luz. Por isso que é um eclipse solar anular. Então, só para vocês entenderem, a gente está com a Lua nesse momento no apogeu, no ponto mais distante dessa elíptica. Com isso, só em ter uma superlua e uma lua menor, a gente já entende que a Lua ela tem esse movimento. Ela uma hora está grande, outra hora ela está pequena, uma hora ela está maior, outra hora ela está menor. E isso acontece todo mês. Todo mês a Lua passa pelo seu apogeu e pelo seu perigeu, tá bom? Mas nem sempre ocorre nas luas cheias, tá? Então, a gente está tendo uma lua cheia ocorrendo lá no ponto mais distante. E por ser uma elíptica, o que acontece, gente? Quando se tem uma elíptica, existem dois pontos focais, ou seja, a gente tem a Terra, né, que sustenta a Lua ali, existe uma força gravitacional que puxa a Lua e a Lua tenta escapar da Terra. Então, existem duas forças e é por isso que a Lua gira em torno da Terra, dentro dessa elíptica. Não é um círculo, é uma elíptica, né? E aí, o que acontece? Como existe essa força aqui, né, esse ponto focal aqui, quando é elíptica, precisa de um segundo ponto focal. E esse segundo ponto focal é chamado o ponto vazio, que é conhecido também como a Lilith dentro da astrologia.
Então, a Lilith é esse ponto que está direcionado ao apogeu e em oposição ao perigeu. Então, aonde está a Lilith, está o apogeu, tá bom? É o ponto mais distante da Lua, é onde ela fica menorzinha, ela se distancia do planeta Terra. Mas o perigeu não é o ponto vazio. É muito importante a gente entender isso. O ponto vazio é um ponto que traz o equilíbrio desse movimento da Lua, só que um ponto tem a Terra toda materializada, toda ali viva, e o outro ponto não tem nada. É um ponto vazio, que traz uma mesma carga, o mesmo peso daqui, só que aqui tem matéria, tem vida, tudo está acontecendo, tudo é visto, tudo é palpável, e ali não. Só que a gente está falando de dois pontos relacionados à Lua, é o que sustenta a Lua em torno da Terra. Então, a partir daqui, entendendo que existem esses dois pontos focais, e um desses pontos representa a Lilith, que está sempre na direção, por exemplo, o apogeu ele vai girando em torno do zodíaco e leva mais ou menos 9 anos para dar ali o seu retorno, tá? No Sol, para dar a volta, né, ali dentro do zodíaco. Se leva 9 anos, né, vocês entendem que o movimento do apogeu ele é bem lento. E junto com esse movimento lento, nós temos a Lilith, que está sempre, esse ponto focal está sempre na direção do apogeu. Isso é muito importante de entender. E para entender isso melhor, gente, eu preciso dar um curso para vocês. Eu vou elaborar esse curso, onde eu vou explicar tudo detalhadamente desses movimentos da Lua, a parte astronômica, qual é a diferença da Lilith verdadeira para a Lilith média. Eu já expliquei aqui, né, que a Lilith média é uma constante que segue o movimento do apogeu e a Lilith verdadeira é realmente o movimento da Lua. A Lua não cresce e diminui, chega e se afasta, não faz esse movimento. Todo mês ela faz isso aqui, então a Lua ela oscila, ela oscila. Então, se a Lua oscila, obviamente que o ponto vazio também vai oscilar, entende? Então, esse ponto vazio vai seguir esse fluxo da Lua. Agora, quando a gente fala do movimento constante do apogeu, aí sim é um movimento médio da Lilith. É isso, mas tudo isso tem uma técnica, tem como eu explicar para vocês com imagens para que vocês possam entender, mas pode deixar que eu vou elaborar um curso para vocês, para quem se interessar e quiser entender a fundo a Lilith, eu vou disponibilizar esse curso para vocês, tá bom? Bom, mas vamos entrar nesse tema, finalmente, aí entrar a fundo para que a gente entenda esse ponto vazio, esse lugar onde a gente tem uma força ali, sabe, uma energia, um ponto que sustenta tanta, tanta, tanta carga, mas tudo que se revela, tudo que se materializa está lá no outro lado, está lá no outro ponto focal. Como que isso acontece, né? Imagina o simbolismo desse ponto focal dessa Lilith, desse vazio, desse vácuo, aonde sustenta uma carga grande, mas nada concreto está ali, nada se manifesta, se materializa ali. O que se materializa no campo da Lilith, desse ponto vazio? Tudo que é intangível, tudo que é emocional, tudo que é sentimental, tudo que está relacionado à Lua. Só que o que está relacionado à Lua, representando aquele ponto vazio, justamente aquilo que a gente não pode materializar, a gente não pode manifestar. Então vamos entender assim: a Lilith é um ponto dentro do mapa que representa ausência, perda, aborto de algo, abortar uma situação, abortar até mesmo o aborto em si. Tá? A Lilith representa isso. Ela representa a falta. É como se fosse aquela sensação de preenchimento, algo se preenche e de repente aquilo se esvai. É muito parecido, inclusive, com a energia do nó do sul, porque o nó do sul é aquilo que vem, que a gente acha que vai preencher a gente, mas lembra que o nó do sul ele é um potinho que está recebendo as experiências do nó do norte, mas quando a gente repete demais os temas, o que esse potinho faz? Ele fecha a tampa.
Então, a gente colhe experiências iguais, repetitivas, e quando a gente acha que vai preencher aquele vazio que a gente não consegue preencher, né? Porque a gente está sempre repetindo ciclos. Aí o que que acontece? A gente vem, coloca aquela experiência, a gente tem aquela sensação de ufa, agora vai preencher meu vazio. Aí aquilo escoa, né? Como se fosse indo para um ralo. Aquilo vai embora e fica aquele vazio volta. A Lilith é mais ou menos isso. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender a Lilith. A Lilith, ela nunca vai se materializar, ela nunca vai manifestar fisicamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, ou seja, tudo que a nossa emoção capta, né, todas as necessidades de nutrir da nossa alma, ela se manifesta no seu ponto oposto, que inclusive é conhecido como príapo ou priapo. Esse príapo ou priapo é um ponto de outra extrema, que é a outra ponta ali, é o outro ponto focal da Lua, e é onde está o planeta Terra. Só que a gente está falando do ponto focal, o príapo também é o ponto focal das emoções da Lua. E aí o que que acontece? Quando a gente se frustra, quando a gente tem essa sensação de, sabe, não aceitação, de negação de algo que a gente percebe que não dá para ter, que não dá para materializar, que não dá para conquistar, né? São coisas que precisam ficar nesse campo sutil, nesse campo apenas de sensações. E quando a gente se frustra, é quando a gente vai para o extremo do priapo. Aí a gente materializa, manifesta o pior da nossa alma, porque é o extremo dos dois pontos da Lua. Um vai muito, o outro vai pouco. Assim como o perigeu, ele aponta a lua grandona e o apogeu diminui e mostra a luazinha pequenininha. Então, é o vazio, o cheião, é o pouco e o muito. Esse é o movimento da Lilith e do Priapo. Então, um dos propósitos da Lilith é a gente entender que ela está ali para suportar, para sustentar um peso que a gente não pode fazer nada a respeito, a não ser sentir e perceber que aquilo está ali, né, que exige um esforço da gente, mesmo que a gente não receba aquilo, mesmo que a gente não tenha aquilo. E isso é frustrante demais, né? É muito difícil a gente fazer alguma coisa. Por exemplo, imagina aquela pessoa que está sempre servindo, que está sempre ajudando, que está sempre solícita, que faz tudo. Aquela mãe, sabe, que, nossa, se doa, que dá vida pelos filhos. Aí chega uma certa idade, os filhos não dão bola, vão embora, se afastam, nem procuram, nem ligam para a mãe para saber como é que ela tá. E aí fica aquela sensação de, caramba, eu doei tanto, eu fiz tanto esforço, eu botei tanta energia aqui, e o que que eu recebo de volta? Eu recebo isso, eu recebo essa indiferença, esse afastamento, ninguém valorizou nada do que eu fiz. Mas o papel da mãe está ali. O papel da mãe de nutrir, de cuidar, de sustentar, sabe? De dar, apoiar. Está ali, que quando está doente fica cuidando do filho ali com febre, colocando paninho na cabeça. Isso é a lua, isso é a representação de um trabalho lunar, né? Só que a Lilith, ela está mostrando, existe um esforço ali que não tem esse reconhecimento, que não tem essa visibilidade, né? É um esforço nosso que é muito cansativo, que é muito pesado e que fica aquela sensação de caramba, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, ninguém está notando esse esforço que eu estou fazendo. Só que a Lilith não é para ninguém notar. A Lilith é para você notar. É você notar o seu esforço. É você notar que você está ali sustentando um movimento, algo, você está dando apoio a algo. Né? E no momento, o propósito da Lilith é a gente entender esse apoio. Porque nem sempre a gente vai ter o que a gente quer aonde que a gente encontra a nossa Lilith, dentro do nosso mapa.
Só que nesse eclipse, a Lilith, ela vai estar junto deste eclipse no signo de Libra, os 10 graus de Libra. Gente, ai, uau! O que, que nós podemos deduzir dessa conjunção de Lilith, Sol, Lua, Mercúrio ali juntinho também, e um pouco mais afastadinho ali, nós temos o nó do Sul. Esses três, quatro juntos aí, o que, que a gente pode entender? Primeiro, estamos trabalhando o nó do Sul em Libra, que traz ali Vênus como dispositor, que está em Escorpião, que também traz muito peso para essa Lilith aqui. A Lilith, ela representa também tudo aquilo que começa a se manifestar. A Lilith vai lá e aborta. Ela tira, ela afasta de alguma forma. Ela interrompe ciclos, entende? E aí fica aquela sensação de vazio. Só que por que que ela interrompe? Quando que ela interrompe? Quando aquilo está em desequilíbrio lá no priapo, lá no ponto de negação que a gente está tendo e a gente está manifestando coisas muito intensas, muito fortes, muito estranhas do outro lado. Aí vem a Lilith e corta, aborta, né, aquilo. Então, o que que a humanidade está passando e como que essa Lilith vai refletir para a humanidade agora? Simplesmente a Lilith ela está ali com a sua foice. Se vocês olharem para o símbolo da Lilith, para o glifo da Lilith, vocês vão ver que ela é muito parecida com Saturno. É um símbolo muito parecido com Saturno. E ela também traz a sua foice porque ela é uma energia de romper. Ela rompe, ela aborta, ela tira, ela esvazia, ela joga no abismo, porque ela não pode manifestar nada no seu campo gravitacional ali. Ali não é ponto para manifestação, é ponto simplesmente de sustentação. Ela sustenta. Então, não existe materialização ali. E quando a gente começa a materializar, quando a gente começa a trazer coisas para esse ponto da Lilith, ela vai lá e aborta, ela corta. Então, como que essa Lilith vai agir em Libra aí para a gente nesse eclipse? Muitas coisas vão ser abortadas da nossa vida. Muitas coisas vão ser escoadas para o nó do sul. Só que a gente está falando de um eclipse solar. A Lua está entrando na frente do Sol. Então, as sombras da nossa consciência vão sair, aquilo que está no nosso inconsciente vão sair, né? A Lua está tampando essa consciência, que é o Sol, e aí vem a sombra, essa sombra é projetada na Terra. No momento que ela é projetada, aí o que que acontece? A Lua sai da frente do Sol e as sombras são reveladas. Só que a gente está falando da energia libriana dessa vez. E o que que é a energia libriana? A energia libriana está falando das nossas relações, de todos os laços e todos os nós que nós temos em nossas vidas. Todos nós nos relacionamos de alguma forma. Você pode chegar aqui e falar assim: ah, Débora, eu não me relaciono com ninguém, eu não sou casado, eu não tenho ninguém, não tenho esposa, não tenho marido, não tenho namorado, não tenho ninguém. Tudo bem, você não precisa ter ninguém afetivamente, mas você se relaciona com pessoas de alguma forma. Mesmo que você nem veja as pessoas, mas só o fato de você estar na sua casa com a internet ligada, assistindo a esse vídeo, você está se relacionando com as pessoas que trabalham aí para te dar internet na sua casa, para você ter sinal e poder assistir os seus vídeos aí no YouTube. Então, todos nós nos relacionamos, todos nós estamos conectados para poder viver aqui, né? Viver em sociedade. Então, esse eclipse ele está se relacionando com todas as nossas relações, não importa qual, mas principalmente aquelas relações em que nós temos um laço maior, onde existe uma amizade, um comprometimento, né? Onde a gente tem ali algum negócio feito, algum acordo feito, é onde a gente fez as nossas escolhas para estar linkado, né? Para dar este laço com aquela pessoa. Então, todos esses assuntos em que nós nos enlaçamos com alguém está relacionado a esse eclipse. Só que todos aqueles que estão enlaçados com a gente, de alguma forma, essas pessoas têm uma relação com um espelho, porque nós atraímos aquilo que nos falta.
ou aquilo que a gente não enxerga na gente, que aí é o signo de Áries, lá do outro lado, que inclusive é onde está o Príapo, né, o Priapo. É aquilo que a gente não enxerga na gente, que a gente não vê na gente, e muitas vezes a gente projeta aonde? A gente projeta no nosso desejo de ter algo que preencha essa questão, né? Essa falta que a gente tem. Então, as relações, muitas vezes, elas começam a acontecer nesse sentido. Venha ser a tampa da minha panela, venha ser a outra metade da minha laranja, porque algo falta em mim, né? Não é assim que são os relacionamentos? Ou nos negócios, né? Eu sou muito boa na parte administrativa, eu sou péssima na parte de propaganda. Então, eu preciso de alguém, né, de uma parceria onde eu fique ali no escritório fazendo os cálculos, trabalhando em RH, enquanto você está lá no meio de campo, né, fazendo propaganda, promovendo e divulgando o nosso trabalho. É mais um laço, né? Então, são acordos. E são esses acordos, são esses laços, são essas alianças que vão passar por um crivo, vão passar por uma guilhotina. Imagina a Lilith com uma guilhotina, aquela meia-lua dela sendo a guilhotina. E essa guilhotina vai cortar tudo aquilo, vai cortar os laços e os nós de tudo aquilo que está unido e que não tem mais sentido. E o que que é esse sentido, gente? O sentido é o insistir em algo que não tem função. Ou seja, é a gente permanecer naquilo que a gente está pegado, naquilo que a gente está confortável, aquilo que a gente está familiarizado, mas é como o nó do sul. Não está trazendo nada de novo, não está sendo bom para você e nem está sendo bom para o outro, porque estagnou, parou, não tem mais vida ali, entende? Quando isso acontece, de tempo em tempo, o nó do sul volta para o signo de Libra, né? A cada 18 anos, o nó do sul volta para o signo de Libra para poder liberar toda essa carga que está ali, para poder, sabe, chamar a gente, acordar a gente com o nó do norte no signo de Áries, acorda, vamos lá, né? Faz alguma coisa, solta esses ciclos repetitivos que você está vivendo. É por isso que a gente está vendo tanta coisa escoando, tanta coisa indo embora. Mas, gente, não são só pessoas, é qualquer tipo de ligação que a gente tenha com algo. Pode ser com pessoas e pode ser com coisas, com situações, com pensamentos, com sentimentos, uma forma de relação com você mesmo. Sabe quando você se relaciona com você mesmo de uma forma meio abusiva, meio tóxica, que chega um momento, quando o nó do sul está no signo de Libra, que simplesmente ele está dizendo, corta, acaba, não dá mais, vamos botar isso aí para o lixo, e a gente fica meio perdido, né? As pessoas que têm uma relação consigo mesmo, assim, muito tóxica, muito doentia, quando as pessoas se maltratam mesmo, geralmente quando o nó do sul passa no signo de Libra, é quando a pessoa fica mais perdida, é quando ela se olha, né, olha para si e fala, caramba, eu não estou mais sabendo me relacionar comigo mesmo, eu estou estranha ou estranho comigo mesmo. Por quê? Porque o nó do sul chegou, a cada 18 anos ele está lá, no signo de Libra. E quando chega lá, mexe com a gente. Até mesmo na nossa relação com a gente mesmo, principalmente, inclusive, na relação com a gente mesmo, porque é a nossa relação com a gente mesmo que molda a relação com o outro. Então, é a forma como a gente se relaciona, como a gente se ama, como a gente se valoriza, é essa forma, é esse sentimento que vai criar um campo de energia de vibracional, né? Esse campo vibracional vai estar ali numa linha, e quem passar por aquele campo vibracional, seja quem for, e olhar para você, daquele ponto ali, a pessoa olhou, sentiu essa energia, conectou e vem e se aproxima pela força da atração. E aí a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, aquela pessoa que está vindo, ela está vindo com aquelas características da sua relação com você mesmo. Só que esse ciclo, essa relação aqui,
né? Esse eixo, Áries e Libra, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa passar por evoluções, porque a gente está aqui, olha, para evoluir. Nada no universo está no mesmo nível, nem o nosso sistema solar. Ele não está no mesmo ponto. Está tudo girando. Eu tenho um vídeo aqui, gente, que acho que foi o vídeo falando sobre o Sol. Eu acho que é sobre o Sol. No finalzinho do vídeo, eu fiz há muitos anos, foi no iniciozinho do canal, mostrando no vídeo ali como que é o movimento do sistema solar, né, em torno da nossa galáxia. Nem o nosso sistema está parado. A gente parece que está aqui, olha, girando constantemente em torno do Sol. Não, o Sol e nós, todos os outros planetas, estão em movimento. Nada está parado, nada fica no mesmo ponto, nada fica igual para sempre, a não ser o que é constante, a mudança. Então, quando a gente entra nesse looping, sabe, nessa repetição, a gente está sempre atraindo aquilo que a gente ainda não aprendeu a se relacionar dentro da gente, e a gente continua atraindo o mesmo, do mesmo e do mesmo. Aí chega um tempo que algo precisa ser feito. E a humanidade está passando por um período em que ela está necessitando de uma Lilith junto com o Nó do Sul, junto com o Sol, junto com a Lua, em um eclipse solar ocorrendo no signo de Libra, que inclusive é o último eclipse que nós vamos ter nesse eixo. No início do ano, o Nó do Sul sai do signo de Libra e entra lá no signo de Virgem. Aí é uma outra história. Então, só para vocês entenderem, gente, que a Lilith aí, ela tá dando para gente um checkmate, porque ela vai sim abortar muitas coisas, ela vai sim tirar muitas coisas, porque com ela não tem brincadeira. Ela precisa sustentar um peso, ela precisa sustentar uma carga muito grande. E quando vem algo a mais, quando algo atrapalha ela corta, ela tira, ela aborta, ela, sabe? Passa ali até a guilhotina e pronto. Mata aquilo e vai embora, segue adiante. É assim que a Lilith funciona, porque ela tem um propósito. O propósito é de sustentar algo, mas é aquela sensação de caramba, tudo bem, né? Já que esse é o meu propósito, eu vou ficar aqui sustentando esse ponto vazio aqui, enquanto o outro lado ali está recebendo todos os louros. Eu estou aqui sustentando, mas eu sei que eles precisam de mim, mesmo que eu seja invisível, precisam de mim. Então, eu vou ficar aqui, eu vou fazer meu papel depois, quem sabe, né, eu não recebo o reconhecimento por todo esse trabalho. A Lilith, gente, é isso. Só que a gente precisa entender, porque quando a gente entra em negação, quando a gente entra em rebeldia em relação àquilo que a gente precisa colocar esforço e que a gente vê que não vai ter um resultado palpável para aquilo, as pessoas se rebelam, né? As pessoas entram em negação e aí vai lá para o outro lado, aí vira o priapo, aí pronto, vira uma caca grande. Então, é muito importante a gente entender a nossa Lilith. E nesse momento, a humanidade está precisando entender a Lilith em Libra. Porque o que, que ela está sustentando ali? Ela está sustentando a necessidade, a importância que nós temos de nos relacionarmos. A relação ela é extremamente importante para o nosso crescimento e é a forma emocional como a gente lida com as relações. Como é que você está sentindo? Quais são as emoções? Como que está a sua inteligência emocional ao lidar nas suas relações? Seja no seu casamento, no seu namoro, seja na sua sociedade, nas suas alianças, no seu sócio. Como é que você lida emocionalmente com essas pessoas que muitas vezes a gente é obrigado, às vezes, até a conviver com elas? Como é que está a sua relação? Essa relação, ela tem um propósito. Qual é o propósito das relações? É simplesmente o crescimento. É a gente aprender com o outro aquilo que nos falta. Só que muitas vezes a gente acha que aquele outro é a razão do nosso viver. E às vezes a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade no outro. E o outro recebe aquela carga, né? De caramba, peraí, não, não é assim.
É simplesmente a gente entender que muitas vezes esse esforço da relação não é para que a gente seja amado apenas, é para que a gente aprenda, é para que a gente aproveite o que aquele outro tem a nos ensinar, o preenchimento que ele tem a nos ensinar de algo que está em falta dentro da gente. Mas aquilo vem para a gente, preenche como conhecimento, como experiência, da mesma forma que você está pegando algo que você conhece, você está dando para o outro, e o outro também está se preenchendo com aquilo que ele percebeu que faltava nele, o que ele não sabia lidar, que é algo que você sabe lidar. E aí entra nessa simbiose bacana, nessa troca bacana. Né? É um trocando com o outro. Só que o que que acontece? Muitas vezes existe um desequilíbrio, uma pessoa dá, a outra às vezes até ignora completamente tudo aquilo, né? Não valoriza nada do que está sendo feito. Às vezes as pessoas elas ficam apegadas àquele ciclo que já não tem nada o que extrair, ou seja, não tem mais nada para te dar, você não tem mais nada para me dar, a gente está aqui, né, numa água aqui, ó, girando, que já está apodrecendo, que já está, sabe, aquilo ali já está sem vida, e as pessoas continuam ali, jogando aquilo um para o outro, né? E fica naquela troca, assim. E aí a relação vai ficando, e tudo vai ficando ruim, né? Na vida. E aí, quando a pessoa entra nessa estagnação, algo vem para chacoalhar, para dizer, olha, não, é o propósito maior, não é você aí, é você evoluir. E a gente precisa evoluir, né? Tudo evolui, tudo progride para algum lugar, tudo está indo para algum lugar. Se alguma coisa estagna aqui, imagina, né, o sistema solar indo ali bonitinho, girando em torno da nossa galáxia. Muito bem. Se alguma coisa estagnar ali, você pode ter certeza que vai ter uma força que vai empurrar, mesmo que aquela pedra lá não queira se mover. Mas tudo precisa ir junto, porque senão perde o propósito ali, né? Desequilibra tudo e um caos que é diferente do caos, mas o caos vem. Tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. E quando a gente estagna, quando a gente para, quando a gente se acomoda, quando a gente, sabe? Aí a coisa fica feia. E esse eclipse, ele está vindo com a Vênus no signo de Escorpião. E a Vênus no signo de Escorpião, minha gente, é duro, porque ela vai ter que lidar com as perdas, ela vai ter que lidar com o desapego, ela vai ter que lidar com o entendimento do que é seu e do que não é, de onde está o seu poder e o seu controle e onde não está, do quanto que existe manipulação ou não. Aí vocês me perguntam, mas só o feminino vai sentir isso? É óbvio que não. Homens também vão. Inclusive, os homens trazem a força venusiana muito forte no sentido de apego financeiro e material. E aonde que vai pesar para muitos homens aí? É os homens do feminino da Vênus. Vai pesar no bolso, vai pesar em empresas caindo, indo por terra, manipulações, questões que estão ali por debaixo dos panos, escondidos, como a gente está vendo aí em Hollywood, tantas coisas vindo à tona por causa desse eclipse, junto com a Vênus no signo de Escorpião, que fala da sexualidade, e também junto da Lilith, que também fala do feminino e dessa força sexual. Então, sim, o que está ali, olha, há muito tempo e está apodrecido, que é uma energia escorpiana, aquilo que está apodrecido, a Lilith vai abortar. O nó do sul vai escoar e a Vênus no signo de Escorpião vai revelar. Então, gente, é nesse nível, é um nível de simplesmente entender que muitas coisas vão ser desacopladas. Assim como nós tivemos o eclipse há 15 dias no signo de Peixes, que está nos dizendo: olha, a gente está em final de ciclo, a gente está dizendo adeus para muitas coisas, né? Se preparem, porque entendam uma energia coletiva, uma força, a força do todo, todos somos um, né? Então, entenda o que vai para além do seu mundo individual.
Entenda que fazemos parte de um todo, é todo o sistema solar girando em torno do planeta, né? Então, não dá para ficar estagnado, não dá para você ficar parado na sua vida, porque a sua vida é importante, porque ela está conectada a todas as vidas que estão encarnadas aqui na Terra. Então, todos nós precisamos caminhar juntos. E se alguém estagna, atrapalha todo o ciclo. Então, de alguma forma, a vida tem o destino, né, ou o propósito de ir empurrando aqueles que estão empacados. E aí traz esses momentos. E a Lilith está aí no signo de Libra, junto com o Sol, junto com a Lua, num eclipse, num alinhamento exato de Sol, Lua e Terra. E a Lilith está bem no meio disso tudo. E aí ela vai atuar por 6 meses, fazendo o quê? Simplesmente cortando o que precisa ser cortado, abortando, seja o que for que a gente esteja iniciando, né? Lembrando que é um ciclo de lua nova, e lua nova representa um novo começo, só que esses novos começos, se não começarem da forma correta, em pelo menos 6 meses, a Lilith vai estar ali abortando cada sementinha que a gente não entender que aquele ciclo findou, que dali não se tira mais nada, dali não se aprende mais nada. Aí a Lilith vai atuar por 6 meses, um ano e até um ano e meio. Estão preparados para isso? Porque é por aí, tá, gente? E o lado bom da Lilith é o entender o seu poder, o poder que você tem e a importância que você tem nesse ponto libriano, que mesmo que você não tenha nada palpável ali, você é uma força que sustenta algo. Então, você, dentro da relação, seja qual for o problema, seja onde for que você esteja, você está consciente que pessoas vêm e pessoas vão, que ciclos iniciam e ciclos terminam, que tudo oscila de alguma forma. Então, quando a gente entende isso e a gente está naquele ponto vazio, naquele ponto focal, e a gente sabe que é isso, a gente tem que se saber lidar com as perdas, os ganhos, com as mudanças constantes, com os altos e baixos da vida, né? E que muitas vezes a gente não pode fazer nada fisicamente em relação àquilo, mas simplesmente passar por aquilo. Pronto. A gente está vivendo a nossa Lilith, a gente está compreendendo a nossa Lilith, a gente está preenchendo aquele vazio. Preenchendo o vazio de que forma? Eu entendo o propósito disso aqui. Eu entendo que exige um esforço, mas é um esforço para algo que vai fazer com que eu evolua, com que eu cresça. Se eu ficar rebelde aqui, aí a coisa complica. Aí vem o priapo lá do outro lado e estraga tudo, tá bom? Gente, esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês como uma introdução para mostrar para vocês que energia é essa, né, da Lilith junto com o eclipse. E eu vou fazer um outro vídeo bem didático, como eu sempre faço, mostrando para vocês o mapa, onde que vai ocorrer o eclipse, onde ele vai estar visível e não, e mostrando todos os outros pontos, tá? Então aguardem que vai ter o vídeo do eclipse e esse vídeo falando sobre o eclipse da nossa lindíssima Lilith. Acompanhe aí no card, está aqui linkado também abaixo, aonde tem a Lilith pelas casas e aonde eu começo a explicar o que que é a Lilith. Inclusive tem ali um videozinho mostrando o que que é o ponto focal para vocês, tá bom? Existe uma Lilith, que é um asteroide. Eu, sinceramente, eu acho que essa Lilith, ela está mais vinculada ao mito do que a nossa Lilith ali, do nosso ponto vazio, do nosso ponto focal, da nossa elíptica, tá bom? Do movimento dessa elíptica da nossa Lua, que precisa de 2 pontos focais para estar ali girando em torno da nossa Terra, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar seu comentário aqui embaixo. E lembrando que eu estou deixando vídeos de referência para vocês aí ao lado. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá!
Tchau, tchau.